Meu nome é Rodrigo Meu nome é Gilberto Júnior. e hoje vamos falar um pouquinho sobre os cuidados indispensáveis para bezerros recém-nascidos, Maravilha. né? E eu acho que antes de falar de mortalidade de bezerro, desses cuidados, é importante falar um pouco da taxa de natalidade, né, no Brasil, que hoje gira em torno de 45, 50, entre 45 e 55%, Isso. né? Que é considerada uma taxa baixa, né? Muito baixo. E a taxa de mortalidade de bezerros hoje está girando por volta de 6%, né? Média Brasil. Média Brasil. Então, considerando a taxa de natalidade média ali de 50% e uma taxa de mortalidade de 6%, a gente tem uma taxa de bezerros sobreviventes ao final de 47%, né? Que é uma taxa bem baixa, o que traz um prejuízo grande para a pecuária brasileira, Isso. né? 47% em cima das 100 vacas Das 100 iniciais, né? vacas, de cada 100 vacas você consegue tirar 47 bezerros, não é isso? Isso. E que é um índice um tanto baixo. Mas agora falando especificamente da taxa de mortalidade, qual seria uma taxa razoável para uma fazenda? As fazendas que a gente tem trabalhado, que tem rodado redondo, ela tem trabalhado entre 2,5% e 3,5%. É aí mais ou menos a metade da média Brasil. Que são taxas bem tranquilas de serem trabalhados para gado de corte. E quais os principais cuidados que a gente tem que ter para reduzir, para sair desse patamar de 6% e diminuir pela metade essa taxa de mortalidade? Vamos discutir ponto a ponto, mas são diversos pontos. São cuidados ao nascer, vacinação, manejo. Então, assim, são vários pontos. Vamos falar aqui de um primeiro ponto, vamos falar sobre diarreia. No que diz respeito à diarreia, nós temos dois tipos de diarreia neonatal, né? A diarreia causada por vírus e a diarreia causada por bactérias e protozoários. A partir do momento que você tenha uma incidência alta de diarreia, é interessante que seja feita o diagnóstico de que diarreia você tem. Porque se for uma diarreia bacteriana, de origem bacteriana e de protozoário, provavelmente está sendo causado ou pelo porte do capim muito baixo, que o bezerro vai comer, vai se alimentar ali e tal, e ele acaba lambendo terra, água suja no pasto, e aí o manejo para corrigir essa diarreia é a partir de medicamento. Então existem algumas pastas, alguns produtos próprios para essa fase, mas que devem ter um cuidado ali muito rápido, porque o bezerro é um animal muito frágil e por isso que a mortalidade dele é tão alta. E no caso da diarreia de origem viral, é indicado que, diagnosticado a diarreia de origem viral, seja feita a vacinação no próximo ano, porque não é todo plantel que tem diarreia viral e a vacina ela não é uma vacina muito barata, é uma vacina que varia entre R$ 6 e R$ 9 a dose, e algumas delas são de uma única dose e outras são de 2 doses. E é uma vacina com um manejo um pouco complicado, é uma vacina que é feito 60 dias antes do parto e 30 dias antes do parto. E é de uma dose só 30 dias antes do parto. Então você tem que ter um controle muito rígido do tempo em que essa vaca foi emprenhada para fazer a vacina 30 dias antes do parto. Mas faz em todo plantel? Todo plantel. Mas não é toda fazenda, não é todo plantel que tem a incidência dessa diarreia. Então, e tem uma eficiência muito alta. Depois que faz, não tem mais. O bezerro já nasce protegido, né? Então a vacinação é feita na mãe. Isso. E o bezerro já sai. Imunidade fetal, né? O bezerro já nasce imune. Imune, entendi. E não é só diarreia que é o problema, né? Tem outros problemas. Sim, com certeza. A gente conversava antes um pouquinho que pneumonia não é problema em gado de corte. Gado de corte não. Pneumonia acontece mais em bezerros leiteiros, né? E aí é feito um trabalho com antibiótico, é feito um trabalho para melhorar ali a imunidade do bezerro também, com probióticos e tal. Porque a realidade do bezerro leiteiro é um pouco mais complicada do que a do bezerro de corte, né? Ele não, de maneira geral, ele não tem contato com a mãe, então a imunidade dele é um pouco mais prejudicada. E sobre a tristeza parasitária, é um problema também na pecuária de corte?
A tristeza parasitária ela é um problema maior na pecuária de leite. Na pecuária de corte, quando você tem ali o carrapato controlado no rebanho, ela não é uma doença que venha trazer uma mortalidade alta. A tristeza parasitária é aquela que vem do carrapato, né? Isso. Tá. E sobre um problema que é comum também em fazenda é bicheira no umbigo, né? Com Isso. bezerro recém-nascido. Tem alguma forma de controlar isso, de evitar isso também? Tem. Existem alguns manejos que nós fazemos, que é primeiro a cura do umbigo, né? A queima do umbigo ali. Só que no caso dos Como machos, é feita essa cura? ela pode ser feito com iodo, com algum medicamento nesse sentido de queimar mesmo o umbigo, para que ele cicatrize ali o mais rápido possível. Logo no primeiro dia? Depende do gado. Se for vaca multípara, a gente deve fazer logo depois de nascer. Se for novilha, primípara, secundípara, então é indicado que espere um pouquinho mais, porque a habilidade materna dela não é tão boa e ela pode largar o bezerro, entendeu? Entendi. Ela pode incutir com o bezerro de outra vaca e tal, aí você vai ter um bezerro guacho sem necessidade. Entendi. Eu vi algumas recomendações falando que sempre tem que ser após a mamada do colostro, então é por esse motivo, não é pelo colostro em si, não. Porque senão ele não vai mamar o colostro, entendeu? Entendi. E aí pode ser que a vaca não se apegue ali a ele ainda, e aí acontece muito. Se você mexer num bezerro de uma novilha de primeira cria, ela perde o foco e começa a querer cuidar do bezerro de outra vaca e esquece o dela. Então, para evitar isso, deixar aí um dia, talvez, e ter um manejo um pouco mais cuidadoso com vacas de primeira cria. Por isso que é indicado que sejam em lotes separados, novilhas, prenhas e multíparas, porque são animais de cuidado diferente. O tratamento é diferente. E se ocorrer do bezerro virar guacho, a probabilidade dele morrer aí aumenta muito mais. Então, quanto menor número de bezerro guacho você tiver, você ainda melhora indiretamente a mortalidade do bezerro. E voltando ao caso da bicheira de umbigo, no macho, a ocorrência de bezerra de umbigo da bicheira no umbigo é ainda maior, porque o umbigo o dele está ali do lado do pênis do bezerro, e aí ele fica urinando e a vaca lambendo. Então ela fica lambendo ali o umbiguinho dele, e aí pode machucar e aumentar a incidência de bicheira, que no caso da bezerra, quando ela vai lamber a urina, não está perto do umbigo, né? Está lá no rabo da bezerra. Então o que acontece? Existe um manejo para ajudar nesse cuidado, que é a aplicação de 1 ml de vermífugo, que tem prevenção contra a bicheira, contra a miíase. No caso da orometectina e tal, alguns vermífugos são muito eficientes quanto a esse cuidado. Então a gente indica para fazer 1 ml, custo muito baixinho. O custo de si não vai dar 50 centavos. Não dá não, é bem mais baixo. Então, e ele tem uma eficiência muito boa, não dá bicheira no umbigo, não dá bicheira no dente, quando mostra não dá bicheira, então é bem eficiente esse trabalho. Mas isso dá logo quando nasce também? No primeiro dia, 1 ml. No primeiro dia? A gente fala no primeiro dia, mas se for a novilha, pode ser no final do dia, no segundo dia. E a gente indica que seja feito um picote na orelha com 2 funções. Uma para identificar o mês de nascimento. Aí você, por exemplo, na parte de cima da orelha, na ponta, embaixo, cada um representa o mês de nascimento. E para você não mexer no mesmo bezerro 2 vezes. Que aí ele já está identificado que ele foi manejado e ainda está identificado o mês de nascimento. Entendi. Legal, boa dica essa aí, né? De aplicar um vermífugo, né? Que combate a miíase. Mas certo. Então de doença, você acha que as principais são essas mesmo? A bicheira... Diarreia, e é o que mais mata. Existe um dado de campo muito interessante, que é o seguinte: os bezerros Nelore, eles são muito mais sensíveis a intempéries de maneira geral do que os bezerros cruzados e de cruzamento industrial principalmente. Por quê? É impressionante como o bezerro Nelore dá muito mais diarreia bacteriana e de protozoário do que o bezerro Angus, por exemplo. O bezerro Angus, ele não dá diarreia. É um negócio impressionante. Ele não sabe por quê, mas a ocorrência no campo é muito menor, muitas vezes menor do que o bezerro Nelore. Outra coisa, um bezerro, na nossa região, um bezerro Nelore que nasce em dezembro,
com uma certa frequência ele é acometido de peladeira. Então está chovendo demais e ali dá uma queda de pelo no bezerro, ele fica bem pelado mesmo, como o nome já diz. E isso, se não for tratado com vitaminas, com um cuidado maior ali ao bezerro, pode ocasionar a morte. E o bezerrinho Angus não dá nada disso. Então, é um negócio que a gente observou a campo. Eu, particularmente, nunca vi nenhum trabalho que mostrasse o porquê disso e tal, mas no campo a gente observa isso com uma clareza muito grande. Essa despeladeira que dá em bezerro Nelore, eu já vi que dá bastante mesmo, quando nasce na época de chuva, né? Mas é ocasionado ao quê? É alguma doença? Dá um fungo, dá um fungozinho, uma proliferação fúngica ali, e ele... aí você faz um tratamento com vitaminas nele ali, probiótico ali, ele melhora a imunidade e volta. Entendi. E isso dá mais em bezerro Nelore, engraçado, né? Porque bezerro preto não dá não. A ideia é de que o Nelore seja bem mais resistente em todos os quesitos, né? Mas em todos aí é exagero, né? Certo. E quais os cuidados a gente deve ter também, agora não pensando só em doença, mas para que o bezerro se desenvolva bem também, seja um bom bezerro. Quais os principais cuidados devemos ter para a taxa de mortalidade, para diminuir essa taxa de mortalidade? Vamos lá, a primeira mamada ela é importantíssima, né? Porque a imunidade vem no leite, pelo colostro, e a taxa de absorção é das primeiras 24 horas, que é a maior taxa, ele absorve até 48, mas ela cai gradativamente com o tempo, né? A parede do rumen dela ali, da goteira esofágica ali, diminui muito a permeabilidade com o tempo. Então, quanto antes ele nascer, ele fizer a primeira mamada, maior a imunidade do bezerro. Então, por isso que o manejo de maternidade ele precisa ser 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, porque o bezerro que nasceu à noite, ou no iniciozinho da tarde, ele precisa mamar de manhã. E o bezerro que nasceu no início da manhã ali, depois que foi feita a visita à maternidade, ele precisa mamar à tarde. Então, para que tenha uma maior absorção do colostro ali. Tem uma janela de oportunidade, né? Exato. E em fazendas que não fazem esse manejo, tem fazenda que não faz o manejo nem diário. Por quê? Porque não tem maternidade. Aí às vezes é uma fazenda grande, aí o vaqueiro roda metade da fazenda num dia e a outra metade no outro dia. Então, esse formato de condução, ele abre uma brecha muito grande para o bezerro ter problema de imunidade e ele vir a ter problema com outras doenças posteriormente, tem uma alta taxa de mortalidade. Entendi. Eu vejo que o cuidado pré-parto, ali antes do parto, é muito importante também, a questão de maternidade, isso é questão para outro vídeo também, né? Isso aí já dá muita conversa já. Tá bom, beleza. E aí o outro cuidado que sempre é feito é a cura do umbigo, né? Que você já falou. E tem uma doença também chamada caruara, que é quando dá uma inflamação persistente ali no umbigo do animal e desencadeia em diversos processos inflamatórios. E aí o bezerrinho fica com a junta tudo inchadinha e ele fica um bezerro atrofiado. É causado por conta da bicheira do umbigo mal curada ali. Então, a boa queima de umbigo e o tratamento com o vermífugo que protege contra a bicheira, ele já praticamente zera a incidência de caruara. Eu particularmente nunca vi um bezerro com caruara no campo. Só na escola mesmo. Entendi. É bacana. A questão de vermifugação também que você falou, que é interessante esse manejo aí logo no primeiro dia com o ml, esse eu não tinha ouvido falar, né? E quais as vacinações que são interessantes de fazer logo com o bezerro pequeno ainda, recém-nascido? E nele recém-nascido, a gente não faz nenhuma vacinação nele recém-nascido. A gente faz ou pré-parto ou com 2, 3 meses ali, que é a vacina de clostridiose, que ela vai ter um efeito interessante ali, ela é feita em 2 doses. Ela tem o pico e o booster, né? Quando dá o pico de imunidade, faz a segunda dose para ter a longevidade da vacina. E é uma vacina muito importante para acabar ali com todas as doenças vindas de clostridiose, mal de ano, manqueira, essas doenças que o pessoal já conhece, que são advindas da clostridiose. A clostridiose mata muito também. Mata muito. Aí que o povo tem mania de falar que morreu de picada de cobra e tal.
Não necessariamente foi picada de cobra. Os sintomas são muito semelhantes aos sintomas da clostridiose e às vezes a cobra que é a culpada, mas faltou foi a vacinação na realidade. O gato fica inchado, né? Isso, quando morre, põe sangue pelas ventas, então o pessoal confunde muito. E é uma vacina muito barata e que tem uma eficiência muito alta, só que ela precisa desse manejo em 2 etapas. Geralmente a gente faz quando vai marcar o mês de nascimento na paleta, fazem esse manejo, já leva o bezerro, já faz a vacinação de clostridiose, já identifica, ali com 2 meses mais ou menos, 3 meses no máximo, e depois, dependendo da época da desmama e da época que foi feita a primeira dose, ou faz num segundo manejo ou faz na época da desmama, a vacina de clostridiose. Legal. E tem outras vacinas também, como raiva, febre aftosa, brucelose. E aí a brucelose é feita nas fêmeas apenas, né? E a raiva, a aftose e tal são feitos nas campanhas, né? Maio e novembro, né? Mas o bezerro tem que ter um mínimo de idade. Tem que ter um mínimo de idade. Mas são vacinas que não têm uma influência tão grande na redução de mortalidade. São vacinas que têm caráter mais para controle de doenças mesmo, de calendário sanitário mesmo. Certo, beleza. Outras atenções, outros cuidados que a gente tem que ter, como limpeza de curral, a própria maternidade, o que você recomenda também para reduzir esses índices de doença? No caso da maternidade, esse é um cuidado mais para gado de leite mesmo, porque com a maternidade vai estar no campo, então ali você não pode deixar juntar lixo, né? Porque você vai, porque você vai levar agulha, vai levar seringa, vai levar os potinhos de iodo e tal. Então ali você tem que ter cuidado para não deixar juntar lixo, nem nada disso, para não ter animal de campo, nem nada disso. Tipo gambá, esses bichos que atentam demais maternidade. Mas fora isso, é bem tranquilo, porque geralmente é no campo, não é na porta de casa, porque as vacas de corte, elas não têm o hábito de estar muito perto de sede, nem nada disso. Então o ideal é que a maternidade seja um lugar tranquilo. Esses dias foi engraçado que eu visitei uma propriedade e eles falaram, rapaz, aqui a gente não tem maternidade, a gente precisa começar a fazer e tal, mas é impressionante a quantidade de vaca que para nesse lugar aqui. Aí eu falei, por que você acha que ela para aqui? Aí ele falou, rapaz, não sei, não faço ideia, mas as vacas tudo para aqui. E lá, como ainda estava no período de seca, eles fazem um manejo lá que na minha forma de avaliação está incorreto e nós ainda não conseguimos mudar isso. Tem 4 ou 5 pastos que ficam abertos e as vacas transitando por 4 ou 5 pastos, uma área de mais de 300 hectares. E elas parem nesses 300 hectares. E aí eu fiz a pergunta para ele, por que você acha que essas vacas parem a grande maioria aqui, nesse ponto? Ele falou, rapaz, não sei. Eu falei, vamos prestar atenção aqui. É uma fazenda um pouco morrada, com muita grota, muito capão de mata e tal. Eu falei assim, você sabe que onça come bezerro com uma certa frequência quando o bezerro está pequeno, não sabe? Eu falei, eu sei. Eu falei, aqui tem onça, não tem? Tem. Eu falei, pois é. Esse ponto aqui não é um ponto relativamente alto, com a visão ampla, é o ponto a visão mais longa de todos os 300 hectares. Ele falou, rapaz, acho que é isso mesmo. Então, assim, é estratégia de defesa animal mesmo. O ponto de nascimento ele não pode ser numa baixada, ele não pode ser dentro do mato, porque senão as vacas elas não vão parir ali próximo, elas vão parir longe. E aí o bezerrinho molinho, ali bem recém-nascido, você tocar ele 500 metros, 1 quilômetro, dá um trabalho danado. Então, a maternidade ela precisa ser no local plano, de ângulo de visão longo, sem mata por perto, para que a vaca se sinta confortável ao parir naquele local. Tem que lembrar que é uma presa, né? Ela vai agir como uma presa mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Legal, bom. E sobre alimentação tanto das vacas que estão prestes a parir, quanto dos bezerros. Tem algum cuidado especial também? Olha, eu costumo falar o seguinte, quando a gente
estrutura bem a estação de monta, que a vaca tem score corporal no período seco, que ela pare com um bom score corporal, ela vai ter uma boa produção de colostro, vai ter uma boa produção de leite, e com isso, por si só, o bezerro já está bem cuidado da parte de alimentação, vamos falar assim, porque ele vai começar a comer pasto de verdade a partir de 70, 80 dias. Então, a partir dessa data que ele precisa realmente ter capim de boa qualidade para ter um bom desenvolvimento. Empresas que trabalham com CRIP, aí é uma dieta específica para promover ganho de peso do animal e tal. O CRIP funciona e algumas fazendas têm usado essa estratégia, principalmente em animais F1, que tem um potencial de início de consumo da ração muito maior do que o do Nelore, porque o Nelore ele demora um pouquinho a pegar ali, o pretinho não, parece que ele já nasce sabendo o que é ração. E aí consegue desmamar bem mais pesado. Né? Isso, desmama aí com 9, 10 arrobas sem dificuldade. Olha, interessante. E aí, então, um ponto interessante também é que para um bezerro ser saudável também, a mãe tem que estar bem, né? Como você vem falando, tem uma estação de monta bem feita, para a mãe ter score corporal bom. Isso. E a saúde dela também, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter com a mãe sanitário, por exemplo, além daquela vacina que você falou do vírus da diarreia. Tem outros cuidados que a gente tem que ter com a mãe antes do parto? A vacina de clostridiose é indicada para matriz, se não fizer toda a estação de vacinação, pelo menos anualmente é interessante fazer, senão se aumenta muito a mortalidade de vaca. Mas ela não dá imunidade cruzada, ela não passa para o bezerro. O bezerro nasceu, tem que fazer clostridiose. O score corporal da vaca é o que mais vai refletir na qualidade do bezerro. Tem alguns estudos que mostram que a multiplicação celular do bezerro vai até o final do primeiro terço de gestação. Aí todas as células do bezerro estão prontas até o primeiro terço de gestação. Então, se a vaca passar por alguma dificuldade nutricional nesse momento, a formação do bezerro ela é prejudicada. Então, e no segundo e terceiro terço de gestação, o bezerro só vai crescer. Então, ele é formado realmente no primeiro terço. A formação dele é nesse ponto. Então, a formação celular, desenvolvimento celular e tal, é no primeiro terço de gestação. No segundo e terceiro é crescimento. Então, é programação fetal. Então, o número de células que deve ser desenvolvida é no primeiro terço. Da partir dali, só vai crescer. Então, se houver um problema ali, a vaca não conseguiu proporcionar esse desenvolvimento celular no feto, ele vai nascer com um tamanho reduzido, problema de crescimento e tal, independente se no segundo e terceiro terço de gestação ela for bem tratada. Então ela precisa ter um bom score corporal, ela precisa ter uma boa nutrição, por isso que o sal de matriz ele é tão mais carregado em fósforo, em micro, do que o sal de recria, do sal de vaca parida, por exemplo. Tal. Então tem um protocolo nutricional específico para cada fase da vaca. Existe um protocolo nutricional específico. Por exemplo, a vaca está prenha, é um protocolo nutricional. A vaca está parida, mas não está nem perto da estação de monta. Você pode trabalhar com outro protocolo nutricional. Não, a vaca está parida, mas nós vamos começar a estação de monta. Aí você pode trabalhar com outro protocolo nutricional. Para baixar custo e melhorar a eficiência. Entendi. Entre 3 e 4 protocolos, né? Se for uma vaca multípara. Aí sim. Agora, se for uma novilha prenha, aí já fica um pouquinho mais complicado, porque a novilha ela está crescendo, principalmente se for precoce. A novilha ela está crescendo, ela está gestante. Daí a pouco ela está crescendo, está parida e precisa dar leite. Daí a pouco ela está crescendo, parida, dando leite e você ainda quer que ela dê cio. Entendi. Então você precisa proporcionar. A demanda energética dela é muito maior, a nutricional é muito maior. Então você precisa de proporcionar a ela condição para crescer, para dar leite e dar cio. Senão você não vai ter um bom desempenho de prenhez e nós vamos ter problema na gestação do bezerro, nós vamos ter problema na programação fetal, nós vamos ter problema na gestação de maneira geral. Muito interessante. Então é isso. Tem mais algum comentário que você queira fazer? Eu acho que assim, a taxa de
mortalidade em fazendas ela pode melhorar muito. A gente pode cair pela metade a taxa de mortalidade dos bezerros. Mas a gente precisa estar muito atento também à taxa de natalidade, né? Porque essa, a nível de Brasil, é muito baixa, está aí na casa de 50%. Mas a partir do momento que a gente implementa a estação de monta, é muito mais fácil de enxergar essa realidade. Porque quando a empresa não tem uma estação de monta, ela é muito mais difícil de mensurar quantos por cento de vaca está prenha por ano, qual o intervalo de parto, quantos bezerros eu terei para desmamar esse ano, porque é um formato de trabalho muito empírico, né? A não ser que a fazenda faça 2 ou 3 toques anuais para identificação de animais que estão prenhes, se está prenhe recente, se está prenhe mais tarde. E de maneira geral o que eu tenho visto é que fazendas sem estação de monta não têm esses cuidados. Então eu acho que cabe uma próxima conversa para discutir esse assunto. Sobre estação de monta e taxa de natalidade, né? Exatamente. Então, legal. E quem quiser também sugerir algum tema, né? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, pode perguntar. O Gilberto responde tanto no direct do Instagram, quanto nos comentários. Por e-mail também. E fica a oportunidade também de baixar o e-book, né? Feito pelo Gilberto, que tem várias dicas lá sobre pecuária de corte, sobre manejo, formato de condução, de equipe e tudo mais. E eu acho que um próximo vídeo pode ser tratado dessa taxa de natalidade também, desses cuidados que deve ter. Maravilha. Beleza. Obrigado, Gilberto. Valeu. Mais uma vez. Um abraço. Vai.